Olá, sejam todas, todos muito bem-vindos. Eu me chamo Natália Ribeiro, sou terapeuta e uma das administradoras aqui da página Terapia para Todos. E esse projeto, ele nasceu com o propósito de fazer com que mais pessoas encontrem apoio certo para atravessar os seus desafios emocionais e também iniciar um verdadeiro processo de autoconhecimento, porque a gente acredita que cuidar da saúde emocional não deve ser um privilégio de poucos e nem algo distante da realidade das pessoas. Ele precisa ser acessível, acolhedor e fazer sentido para quem está vivendo cada fase da vida. Por isso, a terapia para todos, ela conecta as pessoas a profissionais preparados para ajudá-los a desenvolver todo esse equilíbrio emocional, ampliar a nossa consciência e construir uma vida com muito mais leveza e propósito. Eu estou aqui com a Tatiana também. Tati, fica à vontade. Olá, bom dia. Eu sou a Tatiana Lanes, sou psicóloga e co-criadora do Terapia para Todos. Então, como a Natália falou, o propósito está muito claro do nosso projeto, né? Diminuir as barreiras entre quem busca apoio terapêutico e profissionais qualificados, que possam estar oferecendo um atendimento humano, ético, transformador para quem precisa. E, por conta disso, nós criamos esse espaço de conversa, né, para que você possa conhecer melhor os profissionais que fazem parte dessa nossa rede, encontrar aquele que você mais se conecta, que se conecta melhor com a sua história e com as suas necessidades. E hoje nós temos a honra de receber a Helenay. A Helenay é terapeuta integrativa, e hoje nós vamos ter uma conversa essencial sobre saúde mental e o papel do terapeuta. O nosso objetivo aqui é desmistificar a terapia e torná-la cada vez mais acessível para todo mundo, né? Quebrando essas barreiras e promovendo a saúde e o bem-estar. Helenai, se você quiser se apresentar um pouquinho, fica à vontade. Fala um pouquinho de quem é a Elienay. Olá, eu sou Eliana Santiago. Como já foi dito, né, sou terapeuta integrativa. É um prazer, uma honra, né, fazer parte desse projeto tão necessário, né, nos momentos atuais da nossa humanidade, vamos dizer assim. E Eliana Santiago se tornou terapeuta há uns 6 anos atrás, onde eu passei por um processo bem profundo de depressão. Eu perdi meu único filho, né? Ele tinha 21 anos e ele foi morar no céu. Então, é aquela dor que você literalmente fica sem chão. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Porque foi necessário, foi um caminho que eu encontrei para me dar forças e equilíbrio e também entendimento, né? Daquele momento que eu estava passando. E aí me apaixonei, comecei a estudar a respeito. E de lá até agora não parei mais. Curei as minhas feridas e 2 anos atrás eu decidi que eu poderia ajudar muitas outras pessoas, assim como eu consegui, né, sair daquele estado de tristeza profunda e depressão. Entendi que eu poderia passar esse conhecimento adiante e ajudar outras pessoas também que estivessem precisando, não somente depressão, né, ansiedade, exaustão, e outros problemas emocionais também que pode ser tratado, né, com a terapia integrativa. Sim, sim, muito bom, Helena. É quando a gente realmente olha para a nossa dor e transforma ela em força, né? E fala pra gente, Helena, de um jeito assim, na sua visão, de um jeito simples, para quem está ouvindo a gente agora, quais são que você considera os principais objetivos para uma pessoa fazer terapia? O que essa pessoa ela realmente busca quando ela entra no seu consultório? É interessante essa pergunta, Natália, porque tem pessoas que vai, né, muitas já têm uma visão clara do que é terapia e os benefícios reais que ela pode te proporcionar, e outras vão por estar mal, sem saber de fato o que eu busco. E aí vem o papel do terapeuta, né? Explicar, mostrar para ele o que ele vai conseguir ali através da terapia
E o objetivo principal da terapia integrativa é levar, né, clareza, leveza, para que as pessoas possam ter uma vida mais tranquila e equilibrada, né? Mostrar para ele que é possível, que ele pode ter uma realidade diferente, mais saudável, e que não precisa ser tudo tão difícil como às vezes a gente pinta, né? E a terapia integrativa, ela ajuda nesse processo. A pessoa começa a ter mais clareza, mais direção, mais equilíbrio, e a vida dele se torna mais fácil, realmente, que é o propósito principal da terapia. Tá certo, Elenay. E, Elenay, fala pra gente, no dia a dia dos atendimentos, o dia a dia do consultório, como você tem uma abordagem, trabalha com uma abordagem bem abrangente, você atende muita gente diferente, né, dentro dessa diversidade. Como é que seu trabalho se adapta para lidar com perfis e estilos de comunicação tão diversos? Tem algum segredo para sintonizar a linguagem com cada pessoa, Elenay? Tatiana, esse segredo, na verdade, não tem, né? A gente precisa ter clareza, eu, como terapeuta, preciso ter clareza, direção, para conseguir conduzir essas pessoas naquilo que elas realmente buscam. Como até comentei no início, tem pessoas que não sabem de fato, tá se sentindo mal, mas não sabe expressar o que ela tem de fato. Porque tem pessoas que têm um vazio existencial e não entende bem o porquê aquele sentimento de angústia, de tristeza, porque às vezes está até bem aparentemente, né, na vida, mas tem aquela tristeza, aquele vazio existencial e não sabe expressar. Mas como terapeuta a gente deve ter esse entendimento de entender, independente da forma que ela se expresse, o que ela realmente busca e como eu posso ajudar essa pessoa de forma segura, ética, profissional, para que ela se sinta bem e acolhida e encontre exatamente o que ela foi buscar, que é alívio, né, para aquele sentimento que estava incomodando, né, naquele momento. Como também já foi dito, pode ser uma tristeza, um vazio existencial, uma depressão, exaustão mesmo do dia a dia, ou às vezes a pessoa está só com as ideias desorganizadas mesmo, e sem saber qual caminho seguir, né? Qual a direção. E aí entra o papel da terapeuta, né? Entender o que a pessoa busca. Isso é fácil para mim, né? Já estou um pouco esses 2 anos atendendo pessoas e consigo entender com facilidade a linguagem de porque cada pessoa é única, na verdade, né? Então, a gente eu consigo mostrar direção, clareza, porque às vezes a pessoa chega meio perdida, né? E eu consigo com facilidade entender claramente o que a pessoa busca. Sim. A gente sabe, né, Helena, que a relação que a gente tem com a gente mesmo, ela é a base de tudo. E eu queria saber um pouquinho de você, assim, dentro da sua abordagem, como que você auxilia o seu consulente para que ele olhe para dentro e consiga construir esse relacionamento mais gentil e saudável com ele mesmo? É interessante essa pergunta também, Natália. Atualmente, nesse tempo que estamos passando por tantas coisas conturbadas, e as pessoas estão bem perdidas e doentes emocionalmente, né? E fazer com que a pessoa entenda e olhe para dentro de si, para que ela entenda que tudo está ali, ela só precisa entender e buscar para que realmente ela tenha esse equilíbrio emocional, é um desafio. Mas o terapeuta bem preparado, ele consegue isso com as técnicas, né, que nós trabalhamos com os nossos consultantes, e um comprometimento não somente do terapeuta, mas também do consultante. E
precisa que ele se comprometa, que ele queira de verdade essa mudança, sabe? Porque às vezes, eu quero, mas eu não quero ter trabalho. E não é bem assim. O terapeuta mostra o caminho, conduz, caminha junto com ele, né? E ele precisa se comprometer e querer genuinamente uma mudança na vida dele. No geral, a gente consegue, né? Que ele olhe para dentro de si, comece a ter segurança, confiança, né? E acredite nele mesmo, de que ele realmente pode ter essa vida saudável, essa relação saudável com ele mesmo e ter uma vida mais tranquila, mais leve, mais com mais clareza nas ações, né? Ter uma direção exata daquilo que ele busca para a vida dele. Tudo Lenai, bem? você já falou um pouco a respeito da relação de confiança, né? E a confiança, de fato, ela é o pilar da terapia, né? O que chamamos de vínculo terapêutico tão necessário. Como é que você trabalha desde as primeiras sessões para criar esse espaço seguro e essa relação de confiança que é tão necessária para o processo terapêutico fluir? Acredito, Tatiana, que a clareza e a segurança de como você atende o seu consultante, seja online ou seja presencial, né? Quando você atende ele com ética, com acolhimento e passa informações claras numa linguagem de que ele entenda realmente do que a terapia, que eu, como profissional, Eliana, terapeuta, posso proporcionar para ele, né? E de que no nosso processo terapêutico ele possa ter alívio naquele problema que ele está passando, né? E essa confiança, eu acho que vem daí, da minha clareza, da minha segurança, em passar aquilo que ele busca com tranquilidade, serenidade. E essa conquista eu acho que a gente constrói ali no primeiro, no segundo atendimento, para que ele continue com confiança e tranquilidade o tratamento. E assim, vamos falar um pouquinho agora, para a gente ir finalizando, sobre o manejo clínico. Como você trabalha com muitas, né, frentes, muitas possibilidades, fala para a gente um pouquinho como você se prepara e como você atua quando surge uma situação de crise no seu consultório, uma emergência ou algo que você precise atuar rapidamente ali no meio do processo terapêutico porque o seu consulente está em crise. Como funciona para você? Devido ao meu trabalho, a gente ter todo o preparo, né, antes de receber os nossos consultantes, então você está com seu emocional aí bem tranquilo, né, para atuar numa situação de emergência, ali com o nosso consultante. E uma técnica, Natália, que eu costumo usar e que tem dado certo, um consultante, quando ele está muito mesmo ali no desespero profundo, vamos dizer, eu tiro o foco dele, daquele problema. Como? Eu peço para ele ou ela falar de um momento bom, de uma coisa boa na vida dele. Se ele tem filhos, se ela tem filhos, ou um momento bom mesmo, agradável na vida. Isso funciona 100%. Por quê? Porque ele tira o foco do problema que ele está passando, angustiado ali. Então, ele começa a me contar alguma coisa boa, né, da vida, um momento bom, um momento que ela estava feliz, agradável, e automaticamente ela se afasta por alguns momentos daquele problema angustiante e ela começa a se acalmar. Depois que nós conversamos alguns momentos, em algum momento bom e gostoso para ela, ela está mais tranquila e tem possibilidade de falar daquele problema angustiante que ela estava ali na crise, naquele momento, com mais tranquilidade,
com mais calma, com mais leveza. Então, é uma técnica que eu, né, abordei dentro dos meus conhecimentos e que tem dado muito certo, porque na terapia é exatamente isso, né? A gente sabe que quando a gente foca a nossa energia naquela situação, ela fica mais evidente, ela fica maior às vezes do que o que ela realmente é. E quando você tira o foco do consultante, automaticamente se acalma, né? Volta aqui pro agora, e aí tem condições de falar sobre o problema com mais tranquilidade e leveza. Muito bom, Elinai. Elinai, a gente agradece profundamente suas respostas, a sua participação aqui no projeto e a gente deseja muito sucesso, que você conquiste muitos clientes para que possa trazer todo esse seu conhecimento ali para pertinho de cada pessoa que precisa dessa sua abordagem. E para quem desejar agendar uma sessão com a Elinai, é só acessar a página Terapia para Todos no Instagram. Lá nos destaques da nossa página você vai encontrar o perfil da Elinai e consegue entrar em contato diretamente com o WhatsApp dela e agendar a sua sessão. Agradeço a todos, Tati. Elenay, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por você fazer parte aqui do nosso projeto Terapia para Todos e muito sucesso para você. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. E é prazeroso realmente fazer parte desse projeto e juntas, né, com esse projeto tão grandioso, tenho certeza que nós vamos alcançar e contribuir aí para a melhora, né, emocional de muito mais pessoas. Gratidão mesmo. Com certeza. Obrigada, gente.